seja bem-vindo ao seu amigo economista. Ontem eu recebi uma sugestão de tema para um vídeo que eu realmente nunca tinha pensado. Conversar com vocês sobre pós-graduação em economia. Muito obrigado pela sugestão. Você também se sinta-se incentivado a deixar sua sugestão aqui embaixo, a mandar uma mensagem direta, pode ser aqui pelo YouTube, pelo Facebook, onde você preferir. Essa participação, essa interação é muito importante. Aproveita para se inscrever no canal, curtir o vídeo. Acho que o canal pode ser muito maior do que atualmente ele é. Isso depende da ajuda de vocês. Se você gostou, repassa, curte, comenta, enfim, participe. Muito bem, vamos lá. Pós-graduação em economia. Primeiro é importante entender o que é pós-graduação. Por definição, é todo tipo de curso que acontece depois da graduação. Até aí meio óbvio, mas existem diferentes tipos. Basicamente, você tem um nome geral de pós-graduação, mas tem cursos mais curtos, que são tipo MBAs, enfim, que se chamam exatamente, eu tenho pós-graduação, e cursos que também são pós-graduação, porque acontece após a graduação, mas que têm nomes mais específicos, como mestrado e doutorado. As pós-graduações são cursos normalmente de 360 horas, que você tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, um TCC, os nomes podem variar dessa forma. E são cursos mais executivos, que chamam, normalmente à noite ou nos finais de semana, e é muito comum ter cursos focados em finanças. Eu acho que até que não existe exatamente MBA, pós-graduação exatamente em economia, de um modo geral. Ou não é comum, mas normalmente são áreas temáticas dentro da economia e multidisciplinares, que envolvem administração, economia, finanças de um modo geral, algum tipo de controladoria, enfim, são temas abrangentes e pertinentes à economia. E aí, normalmente, é para quem quer algum tipo de especialização em uma área de conhecimento. Então, você pode escolher, os mais típicos são finanças e derivados disso. E aí normalmente é mais focado em aplicações práticas, são instituições, é muito comum em instituições de ensino privadas, tem aquelas mais ligadas a negócios, por exemplo, tipo BMEC, FGV, PUC, são bastante tradicionais e tem muita tradição nessa área, né? E por outro lado tem mestrado e doutorado, que são tipos de pós-graduação mais longos, e eventualmente com viés mais acadêmico. O mestrado, ele atualmente, ou já há alguns anos, também tem a versão profissional, que ele dura normalmente 2 anos, você tem 1 ano para fazer disciplinas, 1 ano para fazer dissertação, que aí é um trabalho escrito mais elaborado, mais longo, e na versão profissional tem algumas instituições também, normalmente particulares, têm essa modalidade, mais voltado para o mercado de trabalho, um pouco mais aplicado, enfim. E a opção mais tradicional, o mestrado acadêmico, que aí é muito comum ser durante o dia, mais focado para a formação de pesquisadores. E um desdobramento do mestrado acadêmico é o doutorado. Até existe a possibilidade, o MEC está querendo construir o doutorado profissional, que seria mais próximo uma continuação do mestrado profissional, mas ainda é muito incipiente no Brasil. O que a gente tem é o doutorado acadêmico tradicional para a formação de pesquisadores em alto nível. Para entrar num mestrado em economia, tem uma característica bem específica, que é a prova da ANPEC, que é uma Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia, que é uma prova nacional muito específica para o mestrado em economia. Eu tenho mestrado, mas não é em economia. Eu fiz em relações internacionais e uma das áreas temáticas de relações internacionais é economia. Mas então eu não fiz essa prova da ANPEC. Ela mudou um pouco, teve alguns ajustes ao longo dos anos, enfim, eu não acompanho mais cotidianamente essa prova, conheço vários amigos que fizeram, enfim. Mas basicamente você tem prova de macro, micro, economia brasileira, estatística e matemática. E, eventualmente, dependendo da instituição, pode ter uma prova de economia brasileira discursiva. O principal das provas é de múltipla escolha, né, no sentido de verdadeiro ou falso, e agora tem uma modalidade um pouquinho diferente também de múltipla escolha. Mas o que é interessante dessa prova é uma prova de dificuldade média para alta,
Mas, enfim, o que é interessante é que o peso de cada disciplina varia dependendo de onde você quer estudar. Por exemplo, PUC, Rio e FGV, que são tradicionalmente mais voltados para matemática, dão um peso muito maior para essas disciplinas, de estatística, matemática, enfim, uma abordagem mais pesada nisso. Outros, tipo a Unicamp, dão um peso muito maior para a economia brasileira, por exemplo. Então é interessante porque seleciona alunos com mais habilidade numa área que é mais compatível com o perfil da instituição. Então é interessante, uma prova nacional, que você escolhe algumas instituições onde você gostaria de estudar, e aí depois sai um ranking. Não é automática a aprovação, isso é um grande indicativo, mas depois tem entrevista, enfim. É uma parte importantíssima do processo seletivo, mas não é exclusivo. Então, se você pensa em fazer um mestrado acadêmico em economia, você necessariamente vai passar pela prova da ANPEC. E aí, naturalmente, como qualquer tipo de seleção mais ampla, tem cursos especializados, tem gente que estuda bastante tempo, porque, principalmente para os centros mais disputados, é uma prova realmente bem difícil. Muita gente quer e algumas das melhores cabeças aí estão se candidatando a essas vagas, então realmente você tem que estar muito bem preparado. E aí o doutorado normalmente é uma seleção independente, cada instituição faz o seu processo seletivo, que aí varia bastante. Enfim, muita gente faz doutorado no exterior. No Brasil também tem grandes centros de excelência para diversas linhas dentro da economia. Então o Brasil tem ótimas oportunidades para quem quiser chegar até o nível de doutorado. E mestrado no exterior realmente é muito incomum. Eu conheço várias pessoas que cursaram doutorado no exterior, mas mestrado eu conheço muito poucas. O mais típico é o aluno estudar um mestrado aqui, que é visto como uma fase preparatória para o doutorado, e realmente o doutorado no exterior, enfim, ou aqui no Brasil. E por outro lado, assim, você ainda tem esse caminho amplo, muito, muito amplo de pós-graduações, das mais variadas possíveis, com preço também variando muito, desde instituições com reconhecida tradição, excelência, e outras mais simples, que evidentemente têm um diploma que no mercado tem um peso menor. É um assunto bastante amplo esse de pós-graduação. Eu espero ter contribuído com vocês. Se ficou alguma dúvida, se quer algum esclarecimento mais pontual, deixe aqui embaixo nos comentários. Pode mandar uma mensagem também. Enfim, espero ter contribuído, e se não curtiu o canal ainda, curta, compartilhe, ajuda o canal a crescer também. Obrigado.